Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal, sou o professor Gabriel Vaccarello. Já comece se inscrevendo aqui no canal, ativando o sininho para que você não perca nenhuma novidade aqui do canal, porque tem conteúdo aqui todos os dias, tá legal? De segunda a sexta você recebe um vídeo novo de muita qualidade, tá legal? Então vamos lá. Deixe seu like também, porque isso ajuda aqui, tá bem? A compreender que o assunto está funcionando bem. Veja só, hoje eu quero ajudar você com um tema muito importante, que é o tema da castidade. Só que nota só, quando a gente fala sobre o tema da castidade, geralmente as pessoas falam de uma maneira um tanto quanto, como eu posso dizer, talvez até um tanto quanto mistificada, ou de uma maneira muito, vamos dizer, que exige uma espécie de força hercúlea, entende? De uma maneira quase que depende absolutamente do exercício das minhas forças e de um domínio sobre si, tá certo? Que supera, né, as forças naturais que eu verdadeiramente possuo, né? Ou que depende absolutamente da ação de Deus em mim. Se vocês notarem, existem dois tipos de heresias distintas ao longo da história da igreja que olham para a vida moral do ser humano e que atribuem, por um lado, a capacidade absoluta do homem de construir uma vida santa e virtuosa, e por outro lado, a dependência absoluta de Deus e, a abstenção de qualquer necessidade da imposição de força e do exercício para o exercício de virtudes e a construção de uma vida santa. A primeira delas é o que nós chamamos de pelagianismo. O que é o pelagianismo? O pelagianismo é aquela heresia construída por Pelágio, um monge católico, que no início da igreja, no período patrístico, acreditava que o pecado original não tinha uma consequência que era herdada de uma geração para outra. O que significa dizer que o pecado original é uma ação exemplar que nós podemos imitar ou não a depender da nossa própria decisão e livre vontade. Ou seja, eu posso cair no pecado como Adão e Eva caíram, levando-me pelo orgulho e desobedecendo a Deus, ou não. Ou eu não caio, né? Não desobedeço a Deus, não me deixo levar pelo pecado, né? Pelo mal que me atrai de algum modo, mas não porque ele está em mim, não porque há uma inclinação natural ao mal, mas porque, as coisas me apetecem de um determinado modo e eu posso, por livre e espontânea vontade, agir em relação a elas de uma maneira maldosa, ou eu posso viver de maneira virtuosa. Ou seja, o pecado original não tem consequências desordenadoras na minha vida interior. Ele é simplesmente um ato exemplar como qualquer outro ato, que eu posso tomar como um exemplo para agir igual ou tomar como um exemplo para, sabendo a consequência do ato, não agir da mesma maneira como ele agiu. Bom, essa é uma perspectiva pelagiana. Eu dependo exclusivamente das minhas próprias forças. E eu consigo, no exercício da minha liberdade, agir em direção ao bem. Muito bem, eu não preciso nem dizer que Pelágio deu uma viajada na maionese. Porque se nós olharmos para a nossa própria experiência particular, para a nossa experiência pessoal, nós veremos que, não funciona muito bem assim. Por mais que eu tente e me esforce, como diz São Paulo Apóstolo, eu não faço o bem que quero, mas o mal que não quero. A coisa acontece desse modo, a experiência humana diz, né? A experiência humana diz o oposto das afirmações de Pelágio. Por mais que eu tente, às vezes eu não consigo ser tão bom quanto eu gostaria. Eu não consigo abraçar o bem e ser tão virtuoso quanto eu gostaria, né? Por mais que eu queira, e aqui é uma experiência muito comum de, por exemplo, meninos rapazes, jovens, homens recém-convertidos, que me procuram para conversar, puxa vida, mas como é que eu consigo viver a castidade? Porque é difícil, assim, eu me lembro de algumas conversas que eu tive com vários jovens diferentes, né, rapazes distintos, e eles sempre dizem a mesma coisa. Por mais que eu tente, eu sempre acabo caindo, porque, eu estou fazendo qualquer coisa e o meu imaginário fica me impondo imagens
lembranças, memórias, aguçando a minha imaginação, né, aguçando o pensamento no sentido criativo da coisa, para que eu, veja, me lembre de certas cenas, imagens, coisas que eu fiz ou coisas que eu vi, e eu acabo caindo, porque eu não consigo ceder. Parece que se eu não ceder e não fizer aquilo que o meu pensamento está me conduzindo, me induzindo a fazer, veja, não há outra, eu não tenho saída, né? Teve um especificamente, né, um jovem especificamente que me disse assim, né? E depois eu disse essa mesma frase para outros e eles disseram, é isso, é exatamente isso. E eles dizem assim, que é como se eu não fizesse, eu fosse morrer, entende? Não há outra possibilidade. Só tem essas duas opções. Ou eu cedo a queda ou acabou a vida, entende? Não tem outra solução. E não que seja isso literalmente, mas é uma sensação que acomete, do tipo, eu não tenho outra saída senão ceder ao pecado aqui, né? Então perceba, a própria experiência, ela se opõe a essa perspectiva de que a minha vontade livre tem força o suficiente para vencer qualquer maldade, qualquer pecado. Porque, veja, eu não estou inclinado naturalmente ao pecado. Eu me decido por ele ou não. Essa é a perspectiva pelagiana, que evidentemente é contraposta aqui pela própria experiência humana. Não é isso? Todo mundo que já tentou adquirir uma virtude se deparou com vários obstáculos ao longo do caminho, é ou não é? Muito bem, você poderia me dizer, mas professor, é difícil para nós adquirir qualquer virtude, construir uma vida virtuosa por razão do seguinte, né? Por razão dos hábitos maus terem sido construídos, né, ao longo de toda a nossa vida e existência. Ou seja, hoje eu tenho, né, sei lá, 37 anos de idade e nos meus 37 anos de idade eu passei 3 décadas, quase 4 décadas adquirindo certos hábitos viciosos e que nesse momento eu estou tentando romper. É muito difícil fazer isso. Muito bem, é verdade, mas ainda assim existe uma experiência que nos comprova o fato de que há uma inclinação natural ao mal, que é a experiência da criança. Você tem quase 4 décadas, sei lá, com 37 anos de idade, você tem 2 décadas com 20 anos de idade, tem 3 décadas com 30 anos de idade, construindo uma vida um tanto quanto viciosa e tem uma dificuldade de adquirir virtudes, é verdade. Mas me diz aqui uma coisa, você nunca viu uma criança sendo egoísta? Do tipo, divide água com o teu irmão. Não, essa garrafa é minha. Nunca viu isso acontecendo? A criança não é pura e santa. Ela é pura, sem dúvida alguma, ela tem algo ao seu lado que nós chamamos de ausência da idade da razão, então ela não sabe exatamente, né, a verdade sobre o bem para poder segui-lo e assim por diante, mas justamente essa experiência simples de uma criança já é suficiente para provar que não, nós não nascemos naturalmente bons. E nós vamos, ao longo do tempo, adquirindo certos hábitos por vontade própria. A coisa não funciona assim. As crianças têm uma tendência egoísta de querer para si, de querer o colo para si quando o irmão mais novo quer, de querer a água para si quando o irmão... quando o irmão quer a água. Nós temos, na infância, essa tendência de inveja, de ciúme, de querer o que o outro tem, de ficar irritado porque o outro tem uma coisa que você não tem, de gula, de querer comer mais e mais e assim por diante, de prazer, de querer... Enfim, percebe? Existe uma tendência natural ao mal. Não é que a criança ela nasce viciosa, mas a criança nasce com uma desordem interior constituinte de sua própria natureza, porque ela é uma pessoa humana ferida pelo pecado original e que desfruta, entre aspas, né? Porque não é positivo isso aqui, o desfrutar é utilizado para coisas positivas, mas então vamos mudar o termo. Ela tem de lidar com as consequências desse pecado que geraram essa desordem interior e que ela vai precisar aí agora, né, de algum modo, ir forjando ao longo da vida, tentando de adquirir virtudes e assim por diante. Deu para entender? Então, esse é o primeiro ponto, que contrapõe aqui o pelagianismo. O segundo ponto, que é a total dependência da graça divina e, veja, a irrelevância da ação, né, humana e da liberdade humana, derivam da
perspectiva protestante, né? Sola gratia. A sola gratia olha para, veja, a graça divina como o único critério de salvação. Que no fundo é verdade, mas como toda heresia, elas se apropriam, né, de uma verdade para que delas sejam derivadas práticas ou conceitos que são notadamente heréticos e contrários à verdade da fé. Ou seja, você pega o ponto de que quem salva é a graça. É verdade, eu não me salvo a mim mesmo, não é possível. Cristo precisou morrer na cruz para que eu fosse salvo, ele precisou me dar a sua graça para que eu fosse salvo. Isso é verdade. Mas eu preciso conformar a minha vida à graça que me foi dada para que eu me aproprie da salvação. Deu para entender? Para que eu verdadeiramente seja salvo. Porque eu estou vivendo em conformidade com a salvação e com a graça que me foi dada. Eu preciso me unir à graça. Eu preciso, como diz São Paulo, completar em minha carne os sofrimentos que faltaram à cruz de Cristo. Não é que sobrou o sofrimento, ele não sofreu o suficiente, mas é que eu me uno à cruz de Cristo de tal modo que eu sofro também em mim, os sofrimentos de Cristo. Eu completo na minha carne, ou seja, eu me uno ao sofrimento de nosso Senhor. Esse é o ponto. Eu me uno à sua graça, eu me uno à vida de Cristo. Torno-me um outro Cristo. Afinal de contas, é esse o significado de ser cristão. Cristão é ser um outro Cristo. Não é possível dizer que a graça me salva e que, veja, eu não vou viver como Cristo viveu, né? Como ele mesmo diz, né? Imitai de mim que sou manso e humilde de coração. Não é isso? Veja, essa perspectiva é contraposta justamente pela carta de São Tiago, né? Em que é dito que a fé sem obras é uma fé morta. Mostre-me a tua fé sem as obras e eu te mostro a minha fé através das minhas obras. Ok? Ou seja, a fé modifica a minha vida, me transforma de tal modo que eu passo a agir, a operar em conformidade com a graça divina. Existe uma complexidade na perspectiva da teologia aqui protestante do sola gratia, é verdade, como por exemplo o fato de que, veja, a perspectiva que se tem aqui nesse momento, né, do sola gratia é que a graça divina, por me dar a salvação ela já está dada e realizada. O que significa que, veja, eu preciso ir vivendo em conformidade, sem dúvida alguma, com a vida de Cristo, com a graça de Cristo e assim por diante, mas a salvação já me foi dada. Eu não preciso de méritos para adquirir a salvação. Eu não preciso ter méritos diante de Deus para que Ele me salve ou coisa do tipo. A perspectiva católica acontece que não contrapõe o ter mérito ou não, porque nós não temos méritos diante de Cristo. O fato é que nós vamos nos conformando à vida de Cristo. Esse é o ponto. Quando nós olhamos para os mestres espirituais, como São João da Cruz e assim por diante, como Santa Teresa d'Ávila, como, enfim, tantos outros, né? Nós estamos olhando para pessoas que teorizaram o seguinte, né? Espiritualmente, poetizaram muito mais que teorizar, olhar para o crescimento da vida espiritual como, veja, um transformar-se em Cristo. A vida de Cristo ser vivida em mim de maneira absoluta, né? A via unitiva dos perfeitos, que é a terceira idade da vida interior, de que fala São João da Cruz, é isso. É a união íntima entre a alma e Cristo, entre a alma e seu amado. Entende? Isso é a terceira idade da vida interior, a união com Cristo, amante e amado daquela alma, né? Muito bem. E que já não é mais a alma, já não sou mais eu quem vive, é Cristo que vive em mim, como de São Paulo Apóstolo, percebe? Esse é o ponto da espiritualidade católica. O outro é a simples anteposição entre o mérito e a afirmação da predestinação. O sujeito recebe a salvação através da graça como um predestinado. E aqui, para que não fique confuso, já não é mais uma teoria luterana, é uma teoria mais calvinista. A salvação me é dada não pelas minhas obras, pela graça divina, com um quê de predestinação. Eu sou predestinado ao céu ou não. E há um discernimento a se fazer em relação à salvação que é dada a mim ou à salvação que não me é dada. Porque eu posso ser ilusoriamente salvo. Eu posso ser verdadeiramente salvo, ou posso ser já um condenado. O que me diz que eu sou um predestinado ou não
é a verdadeira fé. Mas eu posso, como diz Calvino, viver uma fé falsa, que não é autêntica, mas que para mim possa parecer verdadeira. O fato é que com o tempo ela vai ser provada e vai ser manifestada como uma fé falsa, mas a coisa vai mais ou menos por aí. E existe um elemento dentro do calvinismo, dentro da teologia da prosperidade, que é o sinal da predestinação, que se dá através das posses, da riqueza, da satisfação e da bonança neste mundo, né, das numeráveis posses neste mundo. Ou seja, veja só, aqui, de um lado, eu não preciso fazer nada, a graça me salva. Do outro lado, eu preciso fazer tudo porque não há necessidade da graça. O pelagianismo é cruelíssimo porque ele tira o mérito salvífico da cruz de Nosso Senhor, ou seja, a cruz era desnecessária, ela só aconteceu por uma razão circunstancial. Eu não preciso dela para que eu seja salvo, porque eu consigo por mim mesmo construir uma vida virtuosa. Do outro lado, de novo, veja, eu não preciso viver uma vida de santidade tentando de ser cada vez mais santo e virtuoso porque eu sou predestinado, serei salvo independente das minhas circunstâncias ou não, né? É assim que funciona. Há uma eleição prévia, né? Acontece que ambos os lados são dois extremos para os quais nós precisamos de algum modo tentar encontrar um centro, que é a normalidade no final das contas, né? Ou seja, a graça divina, como diz São Tomás de Aquino, não destrói a natureza. Por outro lado, a aperfeiçoa e a eleva, ok? O que isso significa? Significa que a graça que me é dada, ela me é dada para agir na minha natureza. Portanto, quanto mais a minha natureza está preparada, dotada de virtudes, de conhecimento da verdade, de disposição, de uma vida espiritual ativa, a ação da graça será muito mais eficaz. E a minha natureza será mais aperfeiçoada, portanto, por uma ação da graça, no sentido espiritual mesmo da coisa, eu receberei, veja só, receberei mais virtudes infusas, e desse modo, por receber virtudes infusas da graça divina que me é dada, por estar cooperando com ela, a minha natureza é aperfeiçoada e a partir disso ela será elevada por essas virtudes infusas. Ela é aperfeiçoada à medida que as minhas virtudes adquiridas elas são potencializadas pela ação da graça e ela é elevada à medida em que a minha natureza recebe por um dom da graça virtudes infusas. Ou seja, para que eu cresça em virtudes, do que é que eu preciso, meu Deus do céu? Eu preciso de duas coisas. Eu preciso da cooperação da minha natureza e eu preciso da ação da graça. Se você deseja adquirir qualquer virtude que seja, né, você precisa, nesse caso falando da castidade, você precisa que a tua natureza coopere com a ação da graça. Ou seja, você precisa necessariamente construir uma vida de mortificação, buscar adquirir virtudes, ter uma vida espiritual ativa, para que através destes 3 pontos a graça comece a agir sobre a sua natureza de uma maneira eficaz, e desta maneira eficaz, que a graça vai passar a agir na tua natureza, você vai então conseguindo construir uma vida cada vez mais santa, cada vez mais virtuosa, cada vez mais agradável a Deus. Então faça essas 3 coisas. Tenha uma vida de oração ativa, tenha uma vida ativa em busca de virtudes e tenha uma prática de vida de mortificação e de penitência. E assim você vai adquirir qualquer virtude. Eu falei de como funciona o organismo da vida de virtudes aqui nesse vídeo que eu vou deixar aqui no card, quando eu falei sobre a necessidade da formação da fortaleza para a aquisição da castidade, por exemplo, né? Para que você assista e vai te ajudar a compreender o que eu estou dizendo aqui em relação à formação da virtude da castidade. Tá legal? Espero que tenha ajudado. Se inscreva aqui no canal se você gostou desse vídeo, ative o sininho, porque tem conteúdo muito bom aqui todos os dias. Deixe seu like e comente aqui nesse vídeo o que foi que você achou do vídeo de hoje, tá bem? Um forte abraço, fique com Deus, nos vemos na próxima. Tchau!